noite, o título da palavra de hoje é 3 evidências de uma fé madura. 3 evidências de que a sua fé amadureceu. E quando eu estava pensando nesse título, eu pensei assim, talvez algumas pessoas ao escutarem o título da palavra, talvez pensem assim, ai meu Deus, lá vem a Nanda falar um monte de coisa que a minha fé não é. Ou que talvez a minha fé ainda não seja, mas esse não é o intuito dessa palavra aqui hoje. Na verdade, quero até começar essa palavra aqui hoje falando, caramba, como a nossa fé já amadureceu. Não é verdade? Se a gente para pensar, nós, há alguns anos atrás, ou há um ano atrás, ou alguns meses atrás, como era a sua fé? Né? Como que você reagia a problemas? Qual era o seu conhecimento de Deus? Qual era o seu conhecimento a respeito de Jesus? Do que Ele tinha feito por você? Então, assim, eu quero nesse momento aqui agora, antes de a gente começar a falar sobre essas evidências de uma fé madura, celebrar o quanto a nossa fé já amadureceu. O quanto a nossa fé já melhorou. Sabe? O quanto a nossa fé já cresceu. Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo tem nos ajudado, né? Cada dia a permanecermos, a perseverarmos e a experimentarmos cada vez mais um novo nível de fé. E é claro que a gente celebra o quanto a gente viveu, mas a gente sabe que tem mais. A gente sabe que algumas áreas cresceram mais que as outras, não é verdade? E a gente sabe que, caramba, eu não quero ficar me limitado a isso. Eu quero que minha fé cresça mais. Eu quero que minha fé amadureça mais. Amém? Posso ouvir um amém? Esse amém é eu creio, é isso mesmo que eu estou falando, é isso que está dentro de mim. Eu quero que a minha fé amadureça um pouco mais. Eu quero crescer mais. E essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você, que a sua fé amadureça cada vez mais. E sabe, quando Jesus, ele falou, vigiai e orai, não era vigiai e orai. Não sei quantos aqui já viram vigiai, né? Como se Jesus falasse com essa entonação, né? Mas não, ele não estava querendo dizer ali, cuidado, né? Cuidado com a sua salvação, você pode perder a sua salvação a qualquer momento. A gente sabe que a nossa salvação está segura nele, em Jesus. Mas quando ele fala vigiar e orar, é porque às vezes a gente precisa vigiar e orar com relação principalmente à nossa fé. Sabe, como que está a minha fé? Como eu tenho vivido? Sabe, porque às vezes você pode pensar assim, Nanda, talvez a minha fé não esteja avançando, mas também não está retrocedendo. Está só paradinha ali. Mas, gente, as coisas de Deus, elas avançam de glória em glória. E se você está estagnado, eu sinto lhe dizer, você acaba ficando para trás. E Deus não quer que você fique para trás. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você avance, a sua fé cresça, amadureça. E que você vá vivendo tudo que Ele tem para você. Amém? E é por isso hoje que a gente vai falar sobre essas 3 evidências. Então, claro que, gente, uma fé madura tem várias evidências, né? Acho que a gente poderia falar aqui de 50 evidências de uma fé madura. Mas a gente não tem tempo para falar sobre 50 evidências, então eu vou falar sobre 3. E a primeira evidência de uma fé madura... Quem está anotando aí? Tem alguém anotando? Faz um sinal assim com a mão. Tem alguém ali anotando. Então eu vou pregar para vocês 2, tá? O resto, se quiser aí, não vai poder participar muito, mas... Brincadeira, gente. Mas legal, tem 2 pessoas anotando. Uhul! Eu creio que no domingo que vem vai ter mais. Amém? Tem o seu celular aí, gente. Anote. Vocês sabem que anotar é uma forma de firmar mais a nossa mente, no nosso coração, aquilo que a gente está aprendendo. Então, eu incentivo você, tire o seu bloco de anotações aí do seu celular e anota isso, porque vai ser bênção para você. Então, já estamos conseguindo mais pessoas, pessoal, para anotar. Que bênção. Primeira evidência de que a sua fé amadureceu. Primeira evidência de uma fé madura.
Pedi para o JP colocar aí para a gente. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. E eu pedi para colocar também uma frase que resume um pouquinho esse título. A fé madura é feita de conversas constantes com o Espírito Santo e de um coração que valoriza e sabe discernir a palavra de Deus. Amém? Isso é algo muito claro quando eu sei essa fé aqui é madura. A gente falou ali primeiramente da intimidade com Deus e com a palavra, né? E sobre essa intimidade com Deus, primeira questão que a gente sabe que a nossa fé amadureceu é quando a gente começa a conhecer Deus mais profundamente, a gente começa a conhecer quem Deus realmente é. De que Ele não é um Deus que está bravo comigo. De que Ele é um Deus que me ama incondicionalmente. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a me aproximar de Deus. Com muito mais intimidade. Porque eu não tenho mais medo dEle. Eu sei que eu posso com confiança me chegar até próximo dEle. Eu sei que eu posso ter essa intimidade com o meu Deus. E os nossos erros... Por quê, gente? Porque a religião, ela ensina muito que se você errar muito, Deus começa a ficar mais distante de você, sua voz começa a ficar mais... sua voz começa a falhar para Ele, né? Deus, Ele só ouve algumas partes da sua oração. Não, os nossos erros e os nossos acertos não atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Ele não se distancia de nós quando a gente erra ou quando a gente acerta. Por quê? Porque Deus resolveu se relacionar com a gente através de Jesus. Jesus pagando o preço e agora a gente se relaciona com Ele pela graça e não mais pelo meu mérito, pelo que eu faço, deixo de fazer. Nós todos aqui, a gente está em busca de sermos mais parecidos com Jesus. Mas no meio do caminho pode ser que a gente erre. Mas eu sei que eu tenho o perdão dEle. Então, quando eu sei que eu tenho o perdão de Deus, eu tenho o perdão de Deus através de Jesus, eu sei que esse meu relacionamento com Ele nunca é desligado, porque Ele é mantido por algo perfeito, que é o sangue de Jesus. E esse é o primeiro passo que a nossa fé amadurece quando a gente tem esse relacionamento íntimo e estável, sabe? Porque Ele não oscila com os seus erros e acertos. Ele está fundamentado, essa fé está fundamentada, unshakable, inabalável, porque ela está firme num lugar que não se movimenta. É o acerto perfeito de Cristo na cruz por você e por mim. Amém? E isso é fundamental, pois é com base nesse relacionamento constante e estável que a nossa fé amadurece. É mediante esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo habita dentro de mim. Então eu entendo que eu não preciso tomar decisões sozinhas. Eu não preciso fazer escolhas sozinhas. Eu sei que o Espírito Santo está em mim e eu tenho essa conversa constante com Ele. Você está entendendo? É isso que cria uma fé madura? Espírito Santo, e isso, o que eu faço? E aquilo ali, como eu decido? Qual a minha escolha agora? O que fazer? Essas perguntas que a gente vai fazendo com o Espírito Santo no nosso dia a dia. E deixa eu te falar, isso está disponível para você. Quem é que conversa o tempo todo com o Espírito Santo? Eu quero te convidar a você conversar o tempo todo com o Espírito Santo. Porque essa conversa, você ouvir Ele. Porque a pessoa fala assim, mas eu não ouço. Mas você perguntou? Porque Ele vai falar com você. Eu te garanto. Então começa a perguntar mais. Conforme você vai ouvindo o Espírito Santo, mais estável, mais segura a sua fé vai ficando, mais amadurecendo você vai. Amém, church? E eu queria ler uma passagem que está em 1 Coríntios. Por quê, gente? Porque a nossa relação com Deus e com a palavra dEle não é só baseada no conhecimento da palavra. Conhecer a palavra de Deus, gente,
para que a gente possa ter uma fé madura, não é o suficiente. A gente precisa ter uma revelação da palavra, que só é dada a nós através do Espírito. E é isso que está lá em 1 Coríntios. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus para o quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Eu vou ler mais esse finalzinho de novo com vocês. Mas o Espírito procedente de Deus, para que a gente recebe o Espírito? Qual que é a principal função do Espírito? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, só o Espírito Santo de Deus pode revelar a mim e a você a graça de Deus. E é isso, gente, que fortalece a nossa fé. Por quê? Porque enquanto eu achar que é por meio da velha aliança, da lei, onde era pelo meu mérito, a sua fé, foi o que eu falei agora há pouco, ela fica enfraquecida. Ela esmorece rapidamente. Ela se abala rapidamente. Por quê? Porque nós somos humanos. E a nossa vida é entre altos e baixos. Graças a Deus, quanto mais a nossa fé é amadurecida, menos entre altos e baixos a gente vive. Essa que é a verdade. Mas nós continuamos errando. É disso que eu estou falando. E se a nossa fé estiver baseada nos nossos méritos, que é o nosso... A graça é favor imerecido, né? Ou seja, eu não mereço. O contrário disso é a lei, é onde eu mereço. Se eu vivo de acordo com o que eu mereço, a minha fé nunca vai amadurecer. Mas se eu vivo de acordo com o que Jesus fez, com a graça dele, não sobre o que eu fiz, mas sobre o que ele fez, a minha fé vai se fortalecendo. Então é por isso, gente, que a gente prega aqui tanto sobre a graça de Deus, porque a gente precisa ter cada dia mais um entendimento e um conhecimento ainda maior da graça de Deus, sim. Porque é isso, o fundamento que faz a nossa fé crescer e amadurecer. Amém? Sabemos que a nossa fé amadureceu quando não somos mais influenciados por qualquer vento de doutrina. Vou ler de novo. Sabemos que a nossa fé amadureceu quando não somos mais influenciados por qualquer vento de doutrina. Uma fé madura sabe discernir ensinos que distorcem a verdade. Então eu sei que eu estou com uma fé madura quando eu estou escutando um ensino que está distorcendo a palavra de Deus. Quando eu escuto um ensino que fala que é a graça, que fala que você foi salvo pela graça, mediante o sacrifício de Jesus, mas que no final essa pessoa adiciona uma pitada de lei, uma pitada de esforço próprio, uma pitada de você precisa fazer. E quando eu conheço profundamente a palavra, quando eu vou até a palavra, gente, isso é um dos principais pontos para você ter uma fé madura. Você não pode simplesmente acreditar no que eu estou te falando aqui. Para você ter uma fé madura, você precisa, em nome de Jesus, pegar algum desses versículos que eu li aqui para vocês e ir em casa e ler ele inteiro. Por quê, gente? Porque a gente conheceu um casal de amigos nossos que estava na Nova lá do Rio, que eu até numa pregação falei dela para vocês, que era a Idna, que ela viveu 6 anos na Nova Igreja lá do Rio. Teve um momento que ela quis sair, porque ela começou a ter dúvidas do que estava sendo pregado. E o marido dela falou assim, olha só, tu vai ter que ler a Bíblia, porque eu não vou sair da Nova, não. Então, ou tu começa a ler a Bíblia, ou tu vai ter que ir para a Nova Igreja forçada, porque eu não vou tirar meu filho de lá. E ela falou, e eu tive que finalmente pegar a palavra
e ir lá. E aí ela me mandou um áudio, que eu até compartilhei com vocês. Não sei quem lembra aqui. Que ela falava, Fernanda, eu estou entendendo tudo, está tudo aqui, sempre esteve. Então assim, gente, faz parte de uma fé madura você ler a Bíblia. Porque senão a gente fica, às vezes, ou a gente fica enganado por anos, ou a gente fica sabendo em partes. Eu não tenho uma total revelação. Em algum momento você vai duvidar do que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui pode passar como vento. Mas a palavra de Deus revelada no seu coração não passa. E quando você tem a palavra de Deus revelada no seu coração, você consegue distinguir. Você consegue discernir rapidamente quando aquilo ali tem uma pitada de lei. E a questão é que, gente, a pitada de lei, ela acaba contaminando todo o restante do ensino que está sendo passado. Porque talvez algumas pessoas pensem assim, caramba, mas eu acho que a Nanda está exagerando. Porque assim, poxa, uma pitadinha de lei não vai estragar todo o restante do ensino. Está exagerando. Não estou exagerando. Tem vezes que pessoas falam assim, porque eu prefiro pelo menos escutar a lei do que escutar uma pitada de lei do que não escutar nada. De acordo com Paulo, é melhor você não escutar nada. Ou não, escuta a palavra da graça, sempre tem. Infelizmente não tem em todos os lugares presencialmente, mas tem online. Então às vezes é melhor a gente estar ali online e de repente ir numa igreja só ali para servir, para comunhão, mas é importante demais para a nossa vida escutar a palavra da graça e 100% graça. Olha o que Paulo diz para a gente em Gálatas. Paulo fala diversas vezes, de várias maneiras, de que uma pitada de fermento leveda toda a massa. Uma pitada de esforço próprio estraga com todo o ensino. E aí eu trouxe essa passagem que está lá em Gálatas 5, do 1 ao 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Foi para o quê? Liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Gente, para quem não sabe o que é circuncisão, circuncisão era uma cirurgia que as pessoas faziam para ser marcadas de que ela pertencia a Deus. Só que daí, Jesus veio, morreu por nós, e agora já não se trata de uma marca física, se trata de uma marca no seu coração. Se trata agora, não é nada sobre o que você faz, mas sobre o que você crê com o seu coração em Jesus. E isso só Ele pode ver dentro de você, ninguém mais. Só que as pessoas, elas estavam querendo continuar com as tradições, querendo continuar fazendo as coisas. Como se o que elas fizessem é que fossem garantir a salvação, garantir a justificação delas diante de Deus. E aí Paulo fala isso, caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está então obrigado a cumprir toda a lei. A lei é assim, se você quer fazer uma parte com o seu esforço, você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que fazer as 613 leis que estão lá no Velho Testamento. Ou você recebe Jesus como seu suficiente Salvador e você fala, eu não consigo. E é sobre Ele. Ou então, se for sobre você, uma partezinha, não tem como. Você vai ser julgado pela lei. E aí, quem é julgado pela lei, não recebe a salvação. Quem vive pela lei é justificado pela lei, ou seja, não é justificado por Cristo. 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, olha o que ele fala, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pelo quê? Pela fé, a justiça que é a nossa esperança.
Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor que Deus tem por vocês. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Olha só, ele fala assim, ó, quem os impediu de continuar conhecendo o quê? A verdade. Vocês entendem aqui que existem vários ensinamentos, mas que existe a verdade? E que verdade era essa que Paulo estava falando aqui? O que está impedindo vocês de seguirem a verdade? Que verdade Paulo estava falando aqui? O que ele pregava. E o que Paulo pregava? A graça de Deus, de que nós somos salvos pela graça. E não mediante nossas obras, os nossos méritos. Não mediante circuncisão, não mediante obras da lei, nem tradições humanas. Mas que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade e a única verdade do Evangelho. Vai você ler isso. Para que você não tenha dúvida nenhuma no seu coração e que você possa amadurecer e crescer e viver uma vida plena. Calma aí, a parte principal. 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Paulo estava falando assim, olha, cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque é um pouquinho de lei. Tinha várias, 613 leis, eles estavam querendo só se circuncidar. Pois é, se você circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Tá entendendo isso? E foi engraçado porque eu estava no Elpis, né? No grupo de conexão Elpis na sexta-feira, e foi tão bom. E a Sâmia comentou com a gente que ela estava enviando essa palavra para uma amiga dela, que eu acho que era até do Brasil, falando, olha só, aprende isso daqui, ó, isso aqui que é a verdade, aprende isso daqui. Aí a amiga dela falou assim, mas isso daí é quase o que a minha igreja pega. Aí eu, quase o que a minha igreja prega. Quase. E eu pensando assim, gente, essa pessoa não tem noção do que é um quase. Ela não tem noção de que esse quase leveda toda a massa. E eu fiquei pensando, Espírito Santo, me ajuda a pensar aqui numa pregação que seja essa pregação da graça, que dizem que é graça, e me ajuda a formar um pensamento aqui que é assim, que é um ensinamento da graça com algumas pitadas leves de lei, onde a pessoa acha que é tudo uma benção. Aí eu fiz aqui um texto. Eu vou ler para vocês como que funciona mais ou menos um ensino que é da graça com uma pitada de lei. E eu vou também trazer aqui quais são os impactos negativos na nossa vida quando a gente escuta uma palavra assim. Eu não sei se eu coloquei para o JP colocar aí para a gente. Não coloquei. Eu vou ler aqui essa passagem, esse ensino, e depois eu vou pedir para o JP colocar para a gente os impactos negativos. Olha só. Você, né, tô dando um ensino aqui para vocês. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nada do que fizemos ou faremos pode nos tornar dignos da salvação. Foi o amor dele que nos alcançou. E é pela fé que somos justificados. Aleluia! E como resposta a essa salvação, devemos obedecer a Deus, nos santificando, nos separando do pecado e estarmos em constante atenção espiritual, nos dedicando ao jejum e à oração sempre. Deus te ama incondicionalmente e quer te usar poderosamente.
Mas o nível de unção que você carrega está diretamente ligado ao quanto você tem feito para manter o fogo aceso. Gente, isso daqui, ó, pensa, samba do crioulo doido, o que mais que tem? O ó do forró bodão é uma mistura aqui, ó. Está entendendo? Se você não sabe muito bem a palavra, se você não tem conhecimento muito bem da palavra e revelação por parte do Espírito, você pensa daqui, ele fala no final, né? Aleluia, e você, que benção. Que benção que esse pastor falou. Olha quanta coisa boa. Gente, é uma mistura que você, se você não sabe muito bem, você fala assim, meu Deus, calma aí. E aí você aceita tudo aquilo ali. Você aceita tudo como uma verdade. E aí, com base nesse ensinamento aqui, eu trouxe alguns impactos negativos. Tá, Nanda, você leu essa palavra aqui que é uma mistura, mas o que isso de fato, essas pitadinhas de lei vão realmente causar na minha vida? Então vamos lá ver. Vamos ver alguns impactos. Porque, gente, eu teria para falar para vocês uns 10 impactos negativos aqui. Mas eu vou falar alguns. Aí eu pedi pro JP colocar. Primeiro impacto negativo. Gera um senso de desempenho espiritual. A pessoa começa a pensar que precisa fazer mais para merecer mais de Deus, em vez de confiar na suficiência de Cristo. Ela mede sua unção ou valor com base no quanto ela se dedica. Resultado, cria uma espiritualidade baseada em méritos e não em relacionamento. Segundo impacto negativo, substitui a intimidade pela obrigação. Em vez de buscar a Deus por amor e gratidão, ela se aproxima por medo de não ser usada, ou por pressão de manter um nível espiritual. Resultado, a comunhão com Deus se torna um peso, gerando cansaço espiritual. Terceiro impacto, confunde graça com troca. Mesmo que a pregação fale de graça, a ideia implícita é: Deus te ama, mas só vai te usar se você alcançar certo nível de santidade. Resultado, a pessoa vive em constante insegurança espiritual, sentindo que nunca é suficiente. Quarto impacto negativo, produz comparação e julgamento. Quem vive essa lógica começa a se comparar com os outros e julgar quem não jejua ou ora tanto quanto ela. Resultado, gera orgulho espiritual ou inferioridade constante. Quinto e último ponto de impacto negativo, abafa a liberdade do espírito. A espiritualidade se torna mecânica e a pessoa passa a seguir regras, não o espírito. A vida cristã vira um checklist de manter o fogo aceso, não uma jornada de fé e de graça. Resultado, se culpa constantemente, gerando exaustão e até o esfriamento espiritual. Estão entendendo aqui? Como isso impacta a nossa vida? Gente, é muito sério isso, sabe? Então a gente precisa buscar essa revelação por parte do Espírito. Eu quero conhecer mais. Eu quero entender mais, eu quero me aprofundar mais. Leia a palavra, nem que seja uma partezinha, mas leia. E sabe, gente, quando a gente começa a entender a graça, a gente começa a ler a Bíblia com essa lente da graça, gente, a Bíblia se torna coisa maravilhosa, uma coisa linda. Porque você fica vendo ali o amor de Deus por você, você já começa a entender aquilo, sabe? Faça o nosso curso Start. Quem aí já fez o Start? Faça o nosso curso Start, daqui a pouco a gente está abrindo uma nova turma, conheça mais, aprenda mais, leia os nossos livros que estão ali, sua nova identidade, como ser dirigido pelo Espírito Santo. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, amém? Segunda evidência de que temos uma fé madura, para quem está anotando.
vivemos nosso chamado com gratidão, alegria e excelência. Gente, quem tem uma fé madura se encheu de Cristo ao ponto de transbordar. Posso ouvir um amém? Uma fé madura tem revelação de cristianismo e entende que cristianismo é amar o próximo. Cristianismo significa amar o próximo. Viver o cristianismo, quando que eu vivo o cristianismo? Quando eu amo o próximo. Não tem como fugir disso, gente. Quer ver uma maneira de você crescer espiritualmente e amadurecer espiritualmente? É amando e servindo as pessoas. Gente, quantas vezes eu já escutei pessoas falando assim pra mim. Pessoas já falaram isso pra mim. Eu fico de cara, às vezes que eu falo assim, a pessoa tem cara de pau falar isso pra mim, que sou pastora, sabe? Porque ela acha que de repente aquilo que ela tá falando é tipo assim, é de boa, normal. Já ouvi várias pessoas falando assim, eu prefiro, eu gostei muito dessa igreja, mas eu prefiro ir numa igreja americana mesmo, porque lá eu entro e saio, não preciso me envolver com ninguém, ninguém me perturba, não tenho que servir, eu vou a hora que eu quiser, saio a hora que eu quiser, entendeu? Não me relaciono com ninguém, não me estresso. Aí eu não falo, né? Mas eu penso muitas coisas. E uma delas que eu penso é, realmente assim, se você não quer crescer e amadurecer, é esse caminho mesmo. É por aí. Nada contra igrejas americanas, eu amo, são maravilhosas. Eu estou falando da questão dela preferir ir. Porque ela não vai se relacionar com alguém. E, gente, não tem maneira que a gente cresce e amadurece mais do que nos relacionando, servindo. Por quê? Porque quando a gente se relaciona e serve, que a gente desenvolve os nossos dons, os nossos talentos e o fruto do Espírito. Paciência, amabilidade. Você entende que quanto mais o fruto do Espírito é desenvolvido em nós, mais nós chegamos à plenitude de quem Cristo é? Porque o fruto do Espírito é o caráter de Jesus em nós. E quando eu amo alguém, eu lido com essas imperfeições dessa pessoa, eu permito que as minhas sejam transformadas. Enquanto eu tô com avoid, gente. Olha aqui. O pessoal vai me zoar depois, né? Como que é avoiding? E quando eu evito essas questões, eu deixo de crescer. Eu deixo de amadurecer. Olha o que Paulo fala pra gente lá em Efésios 4. Olha o que ele fala aqui pra gente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Deixa eu te contar que esses santos aqui é você. É como Paulo te chama. Por quê? Porque é como Deus te vê. Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê o sangue de Jesus sobre você. E Ele te vê como santo. Então, quando Ele fala aqui que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, é para que, com o fim de preparar vocês para a obra do ministério. O que é ministério, Nanda? Serviço. Ministério significa servir a Deus, servir pessoas. Para que então o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Olha isso, como isso está. O servir está diretamente ligado ao conhecer Jesus. Porque quando eu sirvo
eu estou conhecendo quem Jesus realmente é. Porque Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para nos servir. E eu só entendo que ele realmente é quando eu me coloco na posição dele. E ele fala aqui, e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos ao quê? A maturidade. Atingindo o quê? A medida da plenitude de Cristo. Como que a gente atinge a medida da plenitude de Cristo? Servindo. Cumprindo a obra do ministério. Edificando um ao outro. Nos unindo em fé. O propósito é... Olha isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Sabe, uma coisa muito importante aqui que eu queria passar para vocês é que Paulo fala ali de que Deus designou um para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastores. Mas deixa eu falar uma coisa que às vezes as pessoas subentendem. As pessoas às vezes subentendem que esses dons é só para quem tem o título de líder. Mas, gente, quem inventou título foram homens. Esses dons aqui é para todos nós. Muitos de vocês aqui já têm esses dons. Você pode não ter o título de pastor, mas Deus pode ter te dado o dom pastoral. Se você ama pessoas, se você de repente se vê o tempo todo acolhendo pessoas, aconselhando pessoas, isso é o dom pastoral no corpo. Isso é o dom pastoral sendo revelado nos santos. E eu comentei um dia isso até com a Barbie, eu não sei se ela vai lembrar, eu falei, Barbie, você tem o dom de evangelista. Eu falei, eu às vezes tento falar alguma coisa para alguém, eu fico ali com palavras tentando, né, fazer com que aquela pessoa entenda quem Jesus é, tal, e a pessoa fica, aham. A Barbie fala assim, Jesus, a pessoa, eu quero, onde que eu assino? Gente, isso é um dom, entendeu? Eu chamo uma pessoa um monte para a igreja, a pessoa não vem, a Barbie chama. Eu me lembro que isso aconteceu com a Bruna aqui, ó. A Alane chamou a Bruna 20 vezes para vir aqui na igreja. E a Bruna nunca veio. A Barbie chamou uma, ela veio. A Alane falou, eu não acredito. Por quê? Porque Deus deu um dom para ela de evangelizar. Então assim, Deus te deu um dom. E às vezes a gente fica escondendo esse dom, achando que é porque eu não tenho título. Para! Ninguém aqui precisa de um título para nada. Deus nunca deu título. Seja usado por Deus. Sirva pessoas com o dom que Deus te deu. Amém? Você pode agradecer, eu falo assim, obrigado, Jesus, pelo dom que você me deu. E eu quero te honrar e te servir ainda mais servindo pessoas, porque a gente serve Deus servindo pessoas. Essa é a vontade dele. Terceiro e último ponto. Última evidência. Terceira evidência de que temos uma fé madura. Não nos desesperamos diante dos desafios que surgem. Terceira evidência de uma fé madura. Não nos desesperamos diante dos desafios que surgem. Uma fé madura sabe que passaremos por aflições, mas decidiu confiar no amor de Deus e no que a sua palavra diz. E o que a sua palavra diz? João 6,33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E sabe, gente, como que a nossa fé vai amadurecendo
diante de desafios? Praticando ela. É quando eu pratico, é que minha fé cresce. Você ouve isso, que Jesus já venceu o mundo, ou seja, ele já venceu as aflições. Você não vai ser derrotado. Você pode passar por dificuldades, mas você não vai ser derrotado. Você ouve isso, você crê naquilo, você ouve que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você ouve que todas as coisas cooperam para o seu bem. E aí, quando você chega diante de um desafio, que é o momento de você praticar aquilo, você vai e fala: eu vou confiar nisso. Eu decido confiar nisso. Eu faço o que está ao meu alcance e confio e descanso na certeza de que eu não vou ser derrotado. Aí o que acontece? Você vê que Deus proveu, você vê que Deus mudou a situação, você vê que no final acabou que saiu melhor do que você imaginava. E aí você fala: gente, não é que esse negócio de fé funciona mesmo? Aí você fala: quer saber, agora eu acho que eu vou começar a agir mais em fé, vou começar a andar mais pela fé. E aí é engraçado porque da próxima vez você já não vai se abalar tanto. Sua fé já foi crescendo. Você vai praticando, a sua fé vai fortalecendo. Você vai praticando, a sua fé vai amadurecendo. Olha o que diz Mateus 7:4. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Gente, a fé madura tem a sua vida. Escreve isso aí quem está escrevendo. A fé madura tem a sua vida, a sua paz e a sua alegria condicionada a Jesus e não às circunstâncias. Eu só vou tomar essa ou aquela decisão quando a circunstância mudar. Eu só vou ficar bem quando eu tiver dinheiro de volta. Você só vai me ver sorrir de novo quando aquele problema acabar. Fala igual o nosso pastor fala: misericórdia. Você realmente quer deixar a sua vida na mão das circunstâncias? São as circunstâncias que controlam quem você é, o seu humor, suas decisões? Você realmente vai escolher viver assim? Cara, eu quero declarar sobre a sua vida agora aqui em nome de Jesus. Se você quiser receber, levanta a sua mão. Eu declaro que Jesus é suficiente para você. Ele é suficiente para você tomar suas decisões, para você sorrir. Ele é suficiente para você estar bem, em o nome de Jesus. Não são as circunstâncias que controlam a sua vida. Jesus controla a sua vida. A sua vida está nas mãos dele. Nunca deixou de estar. E eu quero finalizar lendo aqui alguns versículos que eu quero dar uma injeção de fé em vocês. Que a palavra tem esse poder. Vamos aqui comigo. Salmo 112. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Isaías 46:4. Sereis, olha isso, olha isso. Eu, teu Deus poderoso te falando isso. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até seus cabelos ficarem brancos. Eu os criei, eu os levarei comigo, eu os sustentarei e os salvarei. Deuteronômio 31:8. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará e nem o abandonará. Salmo 121:3, eu amo.
Ele não permitirá que você tropece. Aquele que o protege não cochila. De fato, aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Isaías, para finalizar, Isaías 49, 15 e 16. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Aqui ele estava falando de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Ele estava falando, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu tenho vocês gravados na palma da minha mão. Esse é o nosso Deus. Você pode falar isso? Esse é o meu Deus. E eu confio nele. Ele é maravilhoso. E eu preciso só continuar permanecendo. Você pode falar, nossa, Nanda, mas a minha fé precisa amadurecer muito. A minha também. Mas a nossa fé amadurece sim, com o tempo. Conforme a gente vai confiando, conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai permanecendo. E eu queria fazer uma declaração final, se você puder levantar uma das suas mãos e declarar isso comigo. Obrigado, Jesus. Porque eu sei que a minha fé é uma fé madura. Mas eu quero mais. Me ajuda, Espírito Santo. Me guia. Me fortalece. Para que a minha fé possa amadurecer ainda mais, e que eu possa viver cada vez mais a plenitude de vida que você, Jesus, morreu para que eu vivesse. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada por essa palavra. Obrigada porque a nossa vida foi construída em Ti. Você é o nosso firme fundamento. A nossa parte é fazer o que está ao nosso alcance e deixar que Ele faça dele. Essas são as evidências. Intimidade com Deus. Conhecimento da palavra. Amar e servir pessoas. E confiar nele. Confiar nele. Amém?